Olá, tudo bem? Está no ar mais um Na Ponta do Giz. Hoje, especialmente comigo, Robson Costa, esse programa que é feito para você, professor, para você, professora, para você que é gestor, você que é gestora, você que é da comunidade escolar. Esse programa é feito para você refletir, pensar, dividir, compartilhar pensamentos. Aqui nós falamos de gestão, aqui nós falamos de metodologia, de currículos e eu apresento aqui no lugar do professor Hervoiter Volcarte esse programa especial. E aqui do meu lado está a professora, escritora Mônica. Ô, Mônica, que prazer. Mônica Valdirhelm, te atrapalha. Esse nome, eu quase perco as amizades por causa do sobrenome. Valdirhelm. Mônica Valdirhelm. Então, Mônica, seja bem-vinda mais uma vez à TV Conexões, agora conversando com os nossos pares, né? Que bom tê-la aqui. E nós, há muito tempo que eu estava querendo trazer Mônica para esse programa e para outros projetos especiais. Aguardem novidades, mas essa área é uma área que a gente já estava querendo conversar com você e a gente inaugura aqui essa aba especial das áreas e das áreas interdisciplinares. Vamos conversar um pouquinho. E que área é essa? As ciências da natureza. É o mundo. Verdade, verdade. Obrigada, primeiro, pelo convite. É sempre uma alegria estar participando. Ainda mais um bate-papo, né, sobre escola, sobre currículo, que é a nossa praia, o que a gente faz melhor. E a área, né, que a minha licenciatura é biologia, meus livros didáticos são de ciências e biologia. Então, essa área da ciência da natureza é uma área, eu acho que, bom, todas as áreas são importantes, não é que ela seja mais importante. Mas no momento em que a gente está vivendo aí de emergências climáticas, negacionismo científico, né? Saímos de uma pandemia, entender a importância dessa área no currículo, eu acho que isso se tornou ainda mais necessário. Acho que todas as disciplinas são importantes, mas a gente viu o quanto esse conhecimento científico aplicado, o quanto a alfabetização científica para a leitura de mundo é importante para o autocuidado, para o cuidado com a natureza, para o cuidado com o outro, né? Então, a gente discute isso, né? Nós estamos vivendo uma era de mudanças no ensino médio, mudanças de concepção. O professor, às vezes, tira componente curricular, coloca componente curricular, um novo ensino médio, não é mais um novo ensino médio. Como se situar essa área dentro dessas mudanças, antes de nós falarmos no próprio currículo e metodologia, mas como situar, por exemplo, a biologia, a química, a física, a matemática, nesse contexto interdisciplinar? Bem, a gente tem uma autonomia relativa, né, Robson? Porque toda escola, mas seja pública ou privada, ela tem que atender aos documentos legais, então a gente não tem como fugir muito da BNCC, das prerrogativas do novo ensino médio, que já a essa altura já não é tão novo assim como o Enem quando mudou. Então, claro que não é que a escola ela tem uma função propedêutica, a gente não pode pautar o nosso currículo pensando sempre em preparar o aluno para o nível seguinte, mas é uma realidade. A gente no ensino médio, como etapa final da educação básica, há uma preocupação que o aluno possa seguir seus estudos, né? E também prepará-lo para a vida e para o mundo do trabalho, que é mais do que mercado do trabalho. Né? A gente não está falando só de educação profissional, estamos falando do mundo do trabalho, trabalho aí como emancipação, né? Trabalho no sentido gramsciano da palavra. Mas a gente tem no arcabouço legal aquilo que é o exigido, o mínimo. Como cada escola, cada projeto pedagógico vai contextualizar esses conceitos que estão previstos para essas disciplinas da área, vamos pegar aqui, das ciências da natureza, as competências e habilidades que estão previstas. Como cada escola vai fazer mais, porque o ideal é que não faça só o que está descrito, porque os contextos variam, né? O mesmo conteúdo de biologia, ele pode ser trabalhado dentro da disciplina biologia, se a escola assim desejar, como pode ser trabalhado dentro de uma disciplina que seja já naturalmente interdisciplinar. Então, há uma liberdade para que a escola possa fazer isso. O que a escola não pode deixar de fazer é garantir
que esse arcabouço mínimo, que esses conceitos, esses objetos do conhecimento, essas competências e habilidades que estão lá prescritas, que elas sejam trabalhadas, né? É uma função social da escola, até para garantir que alunos de todas as escolas do Brasil saiam com um preparo básico, né, ali garantido. E aí a gente tem as eletivas, tem disciplinas dentro dos itinerários formativos que podem e devem abarcar contextos das áreas da ciência da natureza. E aí, de uma forma bem articulada, uma disciplina que trabalhe mídia e biologia, né, história e química. Eu acho que são várias as possibilidades, né? A gente tem já, digamos, postos ao longo dos 3 anos os objetos de aprendizagem, que antigamente nós chamávamos dos conteúdos. Os conteúdos, sim. Né? E já vem até pré-determinado, que eu não sei por que a escola, na minha avaliação, Mônica, tinha que ter a liberdade de trabalhar, e principalmente as escolas que trabalham com projetos. As competências e habilidades, elas estão postas e têm que ser trabalhadas. Mas se eu vou trabalhar o conteúdo A na primeira ou na segunda unidade, acho que o corpo docente e a escola tem que ter projetos e definir isso com clareza. É por aí mesmo? Como é que, o que você acha? Isso, essa questão, ela criou até engessou até o nosso trabalho de autor de livro didático, Robson. Que você veja, até no fundamental, a gente tinha lá o conhecimento para ser trabalhado naqueles 4 anos, do Fundamental 1, do Fundamental 2, mas havia uma certa liberdade. Historicamente, quem é professor de biologia, por exemplo, sabe que historicamente se acostumou a trabalhar no 6º ano, astronomia, rochas, 6º ano, seres vivos, 7º ano, seres vivos. Historicamente havia assim, vamos dizer, uma sequência meio que a gente estava acostumado, mas não era obrigatória. Porém, com esses documentos legais, com a BNCC, a gente começou a ter definido por cada ano, por cada série, o que tem que ser trabalhado. Então, isso limitou um pouco, sim. Tirou um pouco dessa possibilidade da gente mexer com esse currículo. Por outro lado, facilitou no sentido de um aluno que vai de um estado para o outro, de uma escola para outra, porque ele tem, né, aquele conteúdo trabalhado. Porém, eu acho que no componente projetos integradores que o currículo prevê, é que está a grande brecha, a grande possibilidade. Né? Então, por exemplo, eu tenho livros de projetos integradores em que eu trabalho mídia e educação. E aí eu trabalho o corpo na mídia. Isso me abre muitas possibilidades de trabalhar a história, trabalhar a autoestima, trabalhar pertencimento, trabalhar o corpo biológico, trabalhar o corpo histórico, trabalhar padrões de beleza ao longo da história. Então, a escola que trabalha com projetos, veja bem, se ela trabalha problematizando, porque essa é uma preocupação que eu tenho, um projeto integrador, para ser integrador, ele não pode ser um penduricalho do currículo. Eu não posso ter, assim, conteúdos curriculares e um projeto, assim, aleatório. Não que o projeto não vá ampliar, que o projeto não vá trazer algo novo, é desejável, mas ele tem que se articular com o currículo. Então, para que você, de fato, tenha um projeto que não seja penduricalho, que esteja articulado com o currículo e que seja interdisciplinar, vamos lembrar o mestre Paulo Freire aqui. Cadê a problematização? Então, partir de temas isolados é muito perigoso, porque se eu parto de um tema isolado, eu acabo fazendo um trabalho fragmentado, cada disciplina do currículo lá trabalha aquele tema, no final se faz um evento de culminância, e é bacana, agita a escola? É, mas não é interdisciplinaridade. Então, para fazer um trabalho interdisciplinar, se a escola, por exemplo, tem a questão do lixo, se ela acha que é a questão do resíduo, do que é lixo, dos tipos de resíduos, do impacto ambiental disso, o que ela vai problematizar em cima disso? Discutir, por exemplo, o consumo consciente, visando uma diminuição dos resíduos produzidos e uma destinação adequada dos resíduos. Ela vai, por exemplo, buscar implementar os 5 R's, né, de uma forma efetivamente aplicável lá ao cotidiano da escola daquela comunidade, com vistas a reduzir o impacto ambiental. Então, dentro da questão lixo, resíduo, há como fazer recortes de problematização. Quando eu tenho uma pergunta definida, quando eu tenho um problema, os componentes curriculares
são convocados de uma forma visceral. Então, no lugar de você ter disciplinas se juntando ali, como gavetinhas ainda justapostas, você de fato tem a biologia, com a história, com a matemática, com a língua portuguesa, dialogando para que aquele aluno possa responder aquela questão. Então, o grande X da questão, a meu ver, para quem quer trabalhar com projeto, e de fato curricular, pegue os conceitos que você tem que trabalhar, os objetos do conhecimento que você tem que trabalhar naquele ano, tá? As competências e habilidades. De que forma aquilo dialoga com uma questão que aquela escola acha importante, que a sociedade acha urgente? Faça um recorte de um problema, faça uma pergunta. Não precisa ser uma pergunta restrita, pode ser uma pergunta um pouco mais ampla. E aí, quem que eu preciso mobilizar para ajudar a responder essa questão? Quem que eu preciso chamar do currículo para ter um olhar mais completo sobre esse problema? E aí as disciplinas, algumas talvez entrem mais profundamente, outras talvez entrem de uma forma mais instrumental, outras mais para ajudar na divulgação, outras mais no início, não há problema. O importante é que elas entrem com sentido. E uma coisa também importante se eu observei a realidade, fiz uma pergunta, trouxe o currículo para me ajudar a responder, que resposta eu vou dar? Que tipo de intervenção na realidade eu vou fazer? Então, por exemplo, num projeto que trabalha com a questão do lixo, do resíduo, não é que eu vá acabar com o lixo na comunidade, mas eu posso ter trazido, sim, uma solução viável para diminuir ou para destinar adequadamente o resíduo que aquela escola produz, que aquela comunidade produz. É isso que eu sempre digo, e principalmente ainda se mantém na rede, o que nós chamamos nos 10 complexos integrados de educação, as estações dos saberes. O que está imbricado nessas estações são falas, métodos inter e transdisciplinares, no sentido de que a pesquisação está vinculada a uma prática, e a prática é essa intervenção com o meio. Isso, né? E aí você tem uma grande estação que você trabalha com um pano de fundo, esses objetos de aprendizagem, esses conteúdos, digamos assim, que estão postos a serviço de uma prática, né? A serviço de projetos. E a gente tem confundido muito o conceito de projeto. Aqui a gente tem uma outra ação que são os oficineiros, que, na verdade, veio a serviço para ajudar o professor a desenvolver essas ações de projetos. Mas eu temo muito que a gente possa confundir, sempre fica no fio da navalha, quando fala de inovação, de currículo, mas de a gente trazer o que já superamos, na minha avaliação, que são as oficinas, esse modelo já acabou isoladas. Sim, né? Você levantou mais educação. Esse foi o modelo inicial, mas que já está sendo superado. E algumas redes, alguns currículos se mantêm. Então, você não propõe, a partir desse isolamento, chamadas, entre aspas, de oficina, se você não tem essa tríade, a provocação, a pesquisa, a partir da pergunta-ação. Você levantou uma coisa muito importante, que é a questão de educar pela pesquisa. Sim. Né? A gente tem vários autores que trabalham com isso, Pedro Demo e tantos outros. E aí, quando você trabalha com um projeto que, de fato, parte de uma problematização, a pesquisa ela é intrínseca a esse processo. Né? E aí, não é aquela pesquisa bibliográfica só, vamos pesquisar. Claro que há que se buscar. A escola não tem como dar conta, nem deve dar conta de todo conhecimento sobre determinada questão. O estudante tem que aprender, sim, aonde pesquisar, fontes confiáveis, mas pesquisar. Aí são dados, informações, como transformar isso de fato em um conhecimento, né? Que de fato seja operacional. Mas
as habilidades desenvolvidas no processo de pesquisa vão dar ao estudante uma autonomia além muros, né, para a vida. Exatamente. Então, aprender como consultar dados em fontes confiáveis, como catalogar, como sistematizar, como fazer uma curadoria, como identificar o que de fato é importante para essa ou aquela questão dentro do grande problema levantado. Que tipo de metodologia vai ser mais interessante para eu comprovar determinada hipótese? Vai ser um trabalho, por exemplo, na nossa área. Eu tenho que fazer um experimento? Tenho que fazer um experimento comparado? Eu tenho que fazer um trabalho de campo? Tenho que entrevistar pessoas? Que instrumentos eu vou usar? Então, a seleção dessa metodologia dentro da pesquisa faz parte do rol de habilidades que esse estudante tem que desenvolver. E aí, sistematizar esses resultados, socializar esses resultados, Sim, aprender a usar as mídias, aprender a usar as tecnologias da informação e da comunicação de forma a levar para fora da escola, para a comunidade, esse conhecimento que esse aluno com essa escola produziu. E tudo isso, né, fora as competências socioemocionais, aprender a trabalhar em equipe, né, Robson? Sim. Porque trabalhar em grupo não é a mesma coisa que trabalhar em equipe. Trabalhar em equipe é você debater junto com um objetivo comum, traçar ali planos, trocar ideias, aprender com as diferenças, somar, divergir, debater. E a sociedade precisa que nós saibamos trabalhar em equipe, mais do que saber a fórmula da fotossíntese, que isso a qualquer momento eu posso consultar no livro. Agora, trabalhar junto, dividir, saber ouvir o argumento do outro, né? Isso tudo está faltando na sociedade. Então, acho que educar pela pesquisa desenvolve uma autonomia que, mesmo que alguns conteúdos não sejam trabalhados na escola, além daqueles obrigatórios, o aluno sai com autonomia intelectual para aprender. Quando a gente fala de aprender, não é fazer um currículo raso, não é aligerar. Exatamente. Pelo contrário, um currículo que foque na autonomia intelectual dos sujeitos é um currículo profundo, é um currículo consistente, é um currículo em que há uma intencionalidade pedagógica em educar para a autonomia. E isso não é fácil de fazer, e nem se faz sozinho. Eu, como professora de biologia, não consigo fazer sozinho. O meu aluno vai aprender a debater, por exemplo, num debate sobre transgênicos. Ele não vai debater num vazio conceitual, ele tem que saber o que é um transgênico, ele tem que ver os prós e os contras, ele tem que buscar dados atualizados. Mas, ao aprender a debater, ele leva essa habilidade para outros contextos, para a história, para a vida, para as eleições. Ele aprende, né, a ouvir. Né? Mônica, esse é um papo inicial, Sim. Óbvio. Nós vamos falar um pouquinho agora. Tudo que a gente está conversando é o que eu defendo. Né? A escola ela tem que ter um princípio ideológico, porque as pessoas confundem princípio ideológico com princípios políticos partidários ou princípios religiosos. Confundem, principalmente nessa área, com temas mais delicados. Se nós trabalhamos por eixos, fica muito mais fácil por essa metodologia de ação envolvendo a comunidade. Quem são esses sujeitos, para quem ele está se debruçando a essa pesquisa, qual é o objeto e qual é a ação final dele. Ele tem que apresentar um projeto. Uma intervenção nessa realidade. Exatamente. E esse diálogo com a comunidade, essa ativação do território é muito necessária. A escola não pode se isolar mais do que ter se isolado historicamente. Eu espero que a professora Mônica esteja com a gente. Vocês vão saber dessas novidades ao longo desse ano. Mas eu queria, para fazer, já fizemos a cama. Mas que temas hoje você identifica como doutora, professora de biologia, escritora, mas essencialmente como cidadã brasileira, dentro do seu eixo, quais são os temas emergentes? O que a gente hoje, nessa grande área das ciências da natureza, na biologia, na química, na física, na matemática, que temas emergentes nós temos que colocar na ponta do giz
para fazer as relações interdisciplinares? Bom, primeiro, como não podemos deixar de falar das emergências climáticas, acho que é importantíssimo. Uma questão que está além de qualquer contexto aí dentro da área, que é o negacionismo científico, como é que a escola pode ser um espaço de divulgação, de combate ao negacionismo científico. Nós temos as questões de combate ao racismo, combate a toda forma de preconceito, e aí a gente pode trazer o conceito étnico, o conceito racial, trazer as questões de gênero, sexualidade para a escola. Nós temos que trazer a discussão da laicidade, a questão da evolução da vida, né? Como é que a escola pública, como sendo um espaço onde o aluno tem que ter acesso ao conhecimento científico, não como dogma, não como uma coisa acrítica, mas como uma explicação que é diferente de simplesmente uma questão de fé, né? Então, a escola tem muitas questões contemporâneas que são urgentes e necessárias e que, se a gente não discute no espaço social privilegiado como é o da escola, a gente pensa que aprende nos grupos de WhatsApp, mas não aprende, né? De professor, nós temos que ter a consciência de que nós estamos nos formando junto com essa formação de sujeitos. E, às vezes, para a gente finalizar, o professor se deixa se excluir. Ele fica no pedestal ali e ele não percebe que o trabalho aqui em equipe com o seu aluno o transforma. É esse o papel da escola, é transformação dos sujeitos nela e do sujeito transdisciplinar, aquele que está na ponta, a mãe, o filho, o padeiro, quem polui, né? Sim. É isso, essa é a escola, tem que transformar a sociedade. Na minha opinião, nós vamos fazer um grande debate esse ano sobre isso. A professora Mônica está convidada. Sem isso, me desculpe, não é escola. É da dor, que eu chamo assim, da dor de conteúdos e formar aí. E defender, né, Robson, em tempos aí de tanta gente defendendo homeschooling, enfim, da escola, a experiência escolar é insubstituível. Sim. A vivência escolar é insubstituível e não dá para a gente excluir essa vivência da formação necessária para nenhum ser humano que a gente queira que seja ético, sustentável, aberto às possibilidades, empático, solidário. Não dá. Mônica, obrigado. Eu que agradeço. Esse é um bate-bola rapidinho aqui, ó, na ponta do giz. Professor Ervoiter volta. Esse é o programa especial aqui, ó, um bate-papo com minha querida Mônica Waldhelm, que é nosso. Então, quer fazer alguma pergunta dentro da área? Pergunte ao especialista, pergunte aqui à Mônica. E, ó, Ervoiter, um beijão no coração. Hoje ele está em Itamaraju, está lá com o nosso complexo integrado, que nós vamos aqui dividir a mesa, dividir os programas, que nós vamos para o locus da escola. Isso aí. Então, veja a nossa programação. TV Conexões, a Estação do Saber, tem uma programação aí, ó, de fevereiro, março, abril. Já tem uma programação prontinha. Pede aí, você que é coordenador pedagógico, pegue toda a programação do mês de maio e as programações especiais e fique com a gente, escreva para a gente em todos os nossos contatos da rede social. Obrigado, Mônica. Eu que agradeço. Até o próximo programa.